essa reserva, porque as escutas têm que ser autorizadas e não podem interferir com a vida privada, a partir do momento em que o fazem, como foi no caso Pinto da Costa, não podem ser apreciadas, porque atentaram contra a vida privada e o interesse público prevalecia, sim, mas em certos parâmetros, não em termos absolutos em que o Pinto da Costa já não poderia falar com ninguém sem suspeitar que estava a ser ouvido. Portanto, isto para responder à primeira pergunta. Quanto à jurisprudência e ao espírito da lei, não concordo com a tua afirmação, em primeiro lugar, porque a jurisprudência nunca se sobrepõe ao espírito da lei. Nos primeiros artigos do Código Civil, a lei permite uma interpretação em certos termos, não em termos completamente, permite-me a expressão, mas em termos puramente aleatórios ou anárquicos. Portanto, a lei permite sim uma interpretação, mas dentro do espírito do sistema, uma interpretação extensiva que ainda assim esteja de acordo com a letra daquilo que a lei significa, e há muita doutrina que enquadra a interpretação. Portanto, nunca ultrapassa o espírito da lei. Muitas vezes o que a jurisprudência vai fazer é vai buscar decisões que já foram tomadas com casos mais ou menos parecidos e aplica-os. E isso faz a chamada jurisprudência uniformizada, que é, para aquele caso, tem-se seguido sempre a mesma ordem e a mesma resolução. Portanto, nunca foge ao espírito. E a partir do momento em que fuja ao espírito, temos sempre a possibilidade de fazer o recurso. E o recurso é o quê? Se for em primeira instância, poderemos passar para a segunda instância, que é o Tribunal da Relação, e a última instância é a terceira, que é o Tribunal Constitucional. Portanto, não há mais recursos para se fazerem. Há da primeira para a segunda instância e da segunda para a terceira. Tem-se falado agora de uma quarta instância. Pode-se passar da primeira instância para a segunda instância, da segunda para a terceira, e tem-se falado da quarta instância, que é do Supremo Tribunal de Justiça para o Tribunal Constitucional. Há quem fale ainda, porventura, de uma quinta, que se prende com o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, mas não está ligado a uma noção de soberania nacional, portanto falamos de primeiras instâncias, segundas instâncias, Supremo Tribunal e Tribunal Constitucional. Os recursos também estão previstos, o modo de os fazer, o modo como se podem concretizar, e há decisões que pura e simplesmente não admitem recurso. Obviamente que os mídia, e mais uma vez aproveito para fazer um pouco da contra-argumentação, obviamente que os mídia vão transmitir aquilo que é mais escandaloso. Os mídias nunca transmitiram, ou não tendem a transmitir tanto, os processos correm bem, os processos que não admitem tantos recursos, e os processos, ainda assim, aliás, as partes do processo que dentro dos processos mais chocantes não admitiram recurso. E um exemplo desses, muito claro, foi o caso Casa Pia, em que já foi julgado parte dos crimes e já não admite recurso. E eles foram efetivamente julgados. Resta outra parte de outros crimes também cometidos em que o processo está pendente. Alô, boa tarde. Eu queria. Desculpa. Alô, boa tarde. O comentário que eu queria fazer era acerca de algumas coisas que o Diogo disse. Por exemplo, eu discordo quando ele diz que as pessoas não deviam ser libertadas por bom comportamento. Quer dizer, acho que em certos casos é ridículo, porque quer dizer, uma pena de 7 anos pode passar, sei lá, para 2, ou imagina assim, eu acharia isso ridículo, não tenho conhecimento da lei para dizer exatamente como é que ocorre, mas em certos casos é ridículo, não é? Por te portares bem e teres morto outro ser humano que podes ir mais cedo só porque e tal, fizeste todos os dias e pronto, não creio que deviessem ser premiados por isso, mas eu compreendo que o sistema de justiça português e qualquer outro necessita de gerir bem os seus recursos, e quer dizer, se esta pessoa já parece mostrar comportamentos exemplares e boa cidadania, e se de facto dentro daquele ambiente tem um comportamento chamado correto e aceitável, creio que deve ser beneficiada, talvez de outra forma. Boa tarde. Diogo, consegues-me ouvir? Boa tarde. Perfeitamente. Consegues-me ouvir? Sim. Podes começar. Ok. Sim, Eu sim. queria começar por falar num ponto que foi tocado agora tanto pelo Diogo Oliveira como pela Dulcineia, que era a questão da reabilitação social.
Eu não estou de acordo com eles. Eu acho que é bastante legítimo tirarmos as pessoas da cadeia por elas se comportarem bem, porque elas desta maneira provam que estão, que têm possibilidades e que estão capazes de voltar à sociedade, porque todos sabemos que a prisão não é um sítio que é propício para o desenvolvimento de um ser social como é o ser humano. Olá. Só queria dar uma pequena Olá. opinião. Estamos a falar do sistema judicial e das penas. A única coisa que eu tenho a dizer é que na minha opinião, eu acho que o sistema judicial e algumas penas que poderão ser dadas, falta uma palavra certa, aplicadas, obrigada Diogo, acho que não estão a evoluir com a sociedade. Quando eu digo evoluir, quer dizer, não vamos a extremos como nos Estados Unidos, por exemplo, o caso mais conhecido, onde existem penas perpétuas e penas de morte, e que as penas são somadas, se é assim que se poderá dizer que as penas são somadas. Não vou falar num caso tão extremo, mas acho que em Portugal 25 anos acho que é muito pouco para alguns crimes que se cometem, e cada vez vemos mais nas notícias, ou não. Já se tinha falado muito que os média focam bastante o que é crime, o que é sangue, mas não é só esses crimes que estou a falar. Eu acho que os tribunais e as penas deviam de evoluir com a sociedade. Ok. Pronto, já vos estou a ouvir também bem. Há aqui uma série de questões que mereciam ser abordadas, nomeadamente o bom comportamento, também a questão dos advogados e a prevenção, levantada pelo Nuno, creio. O Diogo e a Rita falaram da redução de penas, da reincidência, da corrupção e das penas serem demasiado brandas. Eu vou começar então pela questão do dinheiro, porque isso é um mito que se tem. É um mito que é perigoso. Assim, eu tenho aqui ao meu lado a Constituição, e a Constituição, no artigo 20, está aqui a amarelo. A Constituição, no artigo 20, diz o seguinte, eu peço-vos atenção para este artigo, para que não fiquem com uma ideia que passa entre as pessoas e que não é correta. O artigo 20, número 1 da Constituição, diz o seguinte: a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo. A todos é assegurado o direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos. Agora a parte que interessa. Não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos. Ou seja, vocês poderão ir para o tribunal e vai fechar, se não tiverem dinheiro, vai fechar nomeado um advogado oficioso. Obviamente, se a outra parte tiver poder para pagar um bom advogado, não há nada que vocês possam fazer. Aquilo que o Estado vos garante é que terão um advogado para vos proteger. Mas essa questão de que uma parte tem dinheiro e a outra parte não, eu faço a seguinte comparação para vocês poderem entender. O Real Madrid tem dinheiro para ter lá um Cristiano Ronaldo, não é? Se um outro clube não tem dinheiro para ter um Cristiano Ronaldo, aqui não se põe uma questão de que é injusto. Não, é mesmo assim. Há uma parte que tem dinheiro para pagar um bom advogado, há uma parte que não tem tanto dinheiro, mas que ainda assim vai ter um advogado. Portanto, essa questão de que o dinheiro é o problema, a questão não se coloca, é uma falsa questão, é uma questão que está permitem-me a expressão, mas está na boca do povo e que não é certa. Outra questão em relação ao dinheiro que também não é certa é a seguinte: vocês, provavelmente os vossos pais, mães, avós, primos, tios ou amigos, dizem que não vale a pena ir para o tribunal porque vão perder dinheiro, vão perder tempo e não se vai resolver nada. Essa é uma outra questão que as pessoas pensam e está errada. Porque assim, se vocês vão para o tribunal, e mesmo que é verdade que muitas vezes leva anos a resolver-se, eu não vou discutir essa parte porque essa parte é indiscutível, leva efetivamente anos às vezes a resolver-se. A questão é que a parte que perde paga as custas de tribunal e do advogado. Portanto,
vocês ainda que entrem com dinheiro, pagando ao vosso advogado, esse dinheiro vai ser reposto. Portanto, esta é uma questão que as pessoas falam muitas vezes, mas que não têm tanta informação como deveriam ter para falar disso em termos firmes e em termos que realmente são os da justiça. Porque vocês, se vão para uma causa em que provavelmente têm razão e vai-vos ser atribuída a razão, a outra parte vai-vos pagar todas as custas. Portanto, isso também, desmistificando, é uma falsa questão que se coloca muitas vezes, mas que ouve-se pela boca do povo, mas é só por aí que fica. Quanto à reabilitação, quanto às penas e à redução de penas. Em primeiro lugar, o caso do Isaltino Moraes não é um bom exemplo. Eu explico porquê. O caso do Isaltino Moraes, das 23 horas que esteve preso, foi uma contradição entre ordens. O tribunal ordenou a prisão, mas a ordem foi ilegal. Ou seja, não se aplicou nada. Portanto, está-se a discutir também o nada. Aquilo que se discute é uma ordem ilegal. Portanto, o tribunal não tinha ainda sequer condenado e ordenou a prisão preventiva. Portanto, não chegou a ser dada a sentença para eu poder ser efetivamente preso. Passando só agora à redução de penas. E que a Rita falou que é uma questão que também muitas vezes ouve por causa dos contribuintes de pagarem os seus impostos e que há homicídios e há violações e que as pessoas deviam estar mais tempo. O que eu vos quero dizer é o seguinte: ir para a cadeia tem uma função. A pena de prisão é a pena mais grave de todas. Nós temos muita. Temos a pulseira eletrónica, temos o serviço comunitário, temos vários tipos de penas previstos. A pena de prisão é já de si algo muito pesado, algo que vai pesar para sempre na vida da pessoa. A pessoa vai ter um registro criminal, a pessoa vai ser, sempre que procurar emprego, vai ter lá isso, vai ter sempre, mesmo que se arrependa futuramente daquilo que fez, isso vai marcar a vida toda da pessoa. Portanto, não estamos a dizer que a pessoa fez aquilo e que despreocupou-se com o seu futuro. Muitas vezes tem essa questão toda associada. Se as penas são brandas ou não, eu acho que não são. Acho que não são. Para já, em termos de reduções de pena, a pena só pode ser reduzida um terço. Só pode ser reduzida a um terço. Portanto, não pode ser reduzida ao Deus dará. Não é? E sobre certas condições. Eu relembro qual é a função da prisão. A função da prisão é reeducar. E a partir do momento em que um sujeito não representa perigo para a sociedade, então devemos libertá-lo. Se ele é reincidente, a pena seguinte vai ser mais grave. Portanto, o direito já está a ter isso em conta. Se o indivíduo foi uma vez para a prisão, voltou para fora, cometeu o mesmo crime, a seguir não vai levar 5 anos, vai levar 10. E se depois desses 10 voltou e fez o mesmo, vai levar 15. Portanto, a lei tem isso em conta. E quero acrescentar ainda que, eu não sei se vocês têm contacto com algumas prisões ou com alguém que já esteve preso, mas o ambiente de prisão não é certamente o melhor. Eu não estou a falar daquelas piadas já feitas que se fazem por causa do banho ou qualquer coisa do género, mas é verdade que por acaso eu tenho um amigo que passou pela prisão e eu vou-vos dar um exemplo claro daquilo que é a prisão. Se algum dia visitarem uma prisão, podem assistir às condições e sabem que não são as melhores certamente. Eu vou-vos dar um exemplo daquilo que eles por acaso comem. Vocês vão certamente a um talho ou um pingo doce e vocês pedem um frango e o homem do talho corta, não é, o frango e o desperdício mete para outro saco. Ora, é exatamente essa a comida dos prisioneiros. É esse o desperdício. Portanto, eles não estão dentro das melhores condições. Certamente que quem paga impostos preocupa-se, mas isso também é uma questão que, assim, eu não quero desconsiderá-la. Haviam 200 e tal prisões. Hoje em dia existem 49. Portanto, reduziram-se muitas. Digas o teu nome. Olá, eu sou a Rita. Bem-vindos ao
Alex Anónimo. Desculpa, não Não, eu gostava não só de percebi o nome. perguntar, é que, ok, no caso que a Sónia falou dos arrendatários, há muita gente que, na situação em que estamos hoje em dia, não é? Eles não podem pagar uma casa simplesmente, não é porque não querem, eles não podem mesmo. Imagina uma família que os pais estão desempregados, os dois, têm os filhos à escola, não sei o quê, e mesmo que recebam o apoio do Estado, não conseguem cobrir todas as despesas. Ok, se lhe vão congelar as contas, então como é que essas pessoas vão sobreviver e como é que elas vão poder levantar-se para, se calhar, tentar pagar ao senhorio? O que é que pode ser feito? Ok. Levantou-se agora aqui 3 questões, então. A primeira questão em relação à pena de morte e aos erros. A segunda, ao tradutor e advogado. E a seguir, pagar as contas, a renda, não é? E com o exemplo que foi dado de 2 pessoas que estão desempregadas e têm que pagar renda. Em primeiro lugar, com a pena de morte, concordo. Há erros que são cometidos. Os Estados Unidos têm um índice de erros, porque não são o único Estado. Os Estados Unidos não são o único país onde há a pena de morte. A pena de morte também há na China, mas os erros que acontecem nos tribunais americanos superam os erros de todos os outros tribunais. Portanto, eu acho que se nós aprendemos, devemos de aprender também com os erros dos outros, e matar pessoas é algo que eu, pelo menos na minha ótica, eu relaciono isso à época medieval. Na época medieval é que se matavam as pessoas. Acho que nós, mais uma vez, reporto-me, nós devemos educar as pessoas, consciencializá-las. Se realmente a pessoa não se arrepende, se é um psicopata, realmente devemos acompanhá-la. Isso faz-se em hospitais psiquiátricos, em que as pessoas ficam lá e lá não há limite. Portanto, as pessoas ficam lá até estarem boas. Portanto, podem sair da prisão e ficarem lá. Como eu falei e pelo que estive a ver, claro que os médias influenciam sempre a esfera pública sabe da justiça. No entanto, não acho isto completamente negativo, apesar de achar que os médias podiam fazer o melhor trabalho. Depois foi aqui falada a situação da pena de morte. Eu sou, em determinados casos, a favor. Por exemplo, temos o exemplo de um homicida. É condenado, não sei qual é a pena máxima que pode ser condenado um homicida. 25 anos. 25. Sim, ok, pronto. 25, mas nunca, então, os 25 nunca se atingem. Um homicida que depois de cumprir a sua pena, volta cá fora e cumpre outra, e mata outra vez. Volta a ser preso e mesmo assim pode ser libertado por bom comportamento. Eu acho que num caso destes, homicídio qualificado, em que esteja efetivamente provado, que é para não haver erros, o terrorismo, mas o terrorismo tem acontecido mais nos Estados Unidos, eu acho que o ir para a prisão, o ir para um hospital psiquiátrico, eu acho que, na minha opinião, não chega. Assim sendo, agradecer a todos, especialmente ao Diogo Duarte, que passou esta hora, teve que esperar até porque o microfone não chegava a todo lado, e também às pessoas que tiveram a fazer umas viagens, um vai e vem constante, para participarem. Pronto, é só mesmo para agradecer tanto a ti, Diogo, como às pessoas que aqui estiveram, que participaram, que se deram ao trabalho de levantar para vir colocar as suas questões, expor as suas perspectivas. Mais informações, já sabem, cedam o nosso blog, ao nosso site, clubeperspectivas.wordpress.com. Obrigado. Peço uma salva de palmas.